Bom dia, gente. Aqui então, meio que num cenário diferente, né? Nós estamos aqui com mais um episódio das 20 pessoas que definiram a música cristã. Se você ainda não pôde, dá uma olhadinha nos outros vídeos, dá uma olhada no que a gente tem feito. É importante para você perceber algumas coisas. Hoje nós vamos, digamos assim, que encerrar os grandes compositores medievais. Hoje nós temos um compositor, digamos assim, que é o início do mundo moderno, a, o que está chegando, as novas visões, grandes navegações, novos elementos. E nosso compositor é bastante representativo. Então, antes de falar dele, só queria dizer o seguinte: muito obrigado a você que é nosso apoiador, você que tem se mantido fiel durante esse tempo para que a gente continue fazendo esse trabalho. Tem sido bastante duro no meio de tantas atribuições que temos fazer isso, mas nós entendemos que é para o bem da cristandade, num certo sentido, da cristandade brasileira, da cristandade de fala portuguesa, ter acesso a um material que trate de compositores do cristianismo. Então, o nosso autor de hoje é Lutero. Normalmente se pensa em Lutero como o reformador, a pessoa que iniciou a reforma protestante, mas Lutero em muito foi bem mais que isso. Por exemplo, um fato que Lutero é o mais produtivo e comentado autor do século XIX. Até mesmo Dawson, Christopher Dawson, grande historiador católico, diz que uma das maiores dificuldades em termos da obra de Lutero, de uma avaliação, de uma análise da obra de Lutero, é o tamanho da obra. Lutero escreveu páginas e páginas, as obras selecionadas dele em português são mais de 20 volumes. Tá? Nem imaginamos a obra completa. Então, vamos ser bem sucintos para que o vídeo não demore tanto. O Lutero nasceu em 1483, morreu em 1546. Tá? Cresceu em Eisleben, na Alemanha. Teve uma educação rude. A família dele era bastante, podemos dizer, simples. E ao mesmo tempo uma educação bastante piedosa. As cidades pequenas na Alemanha, influenciadas por um livro chamado Teologia Germânica, elas tinham uma visão extremamente piedosa da vida cristã e em certos pontos ainda muito medieval, muito mais medieval do que você poderia encontrar, por exemplo, na parte baixa da Europa, onde estava tendo o Renascimento. Tá? E a Lutero vai então para Mansfield e lá ele aprende o trivium, o quadrivium, as artes liberais e tira seu bacharelado em direito. A questão é que assim que o Lutero faz seus anos de teologia e seu bacharel, ele chama as pessoas, os amigos, comemora a sua formatura e no outro dia ele entra assim na ordem dos agostinianos, se torna monge. Isso dizem que muito devido a uma tempestade que ele participou, que ele participou não, desculpem, uma tempestade que o derrubou do cavalo e ele fez um voto a Santana de que ele iria para a igreja caso ele sobrevivesse. Tá? E ele cumpre esse voto. Uma das questões básicas de Lutero é que Lutero tinha palavra. Então Lutero começa seu ministério aí, no mosteiro agostiniano, e começa a ser conhecido como um mestre, um doctor, um doutor em teologia, bastante reconhecido, bastante recomendado, e começa a repensar certos elementos, a participação do povo, e começa a escrever sobre isso. Se torna então aquele momento mais famoso da vida de Lutero, quando ele viaja para Roma, nesse ponto parecido com São Francisco, que a gente já tem um vídeo anterior. E Lutero então viaja para Roma e fica chocado com a dissolução de Roma diante do Renascimento. Claro que Roma não percebia isso. Roma estava apenas vivendo o Renascimento, que é uma tentativa de harmonização da cultura greco-romana com o cristianismo medieval. Enquanto, pensem em como foi chocante para Lutero ver isso, Lutero estava vindo de uma Alemanha agostiniana, então lembra, a Alta Idade Média, e extremamente mística, voltada a grandes místicos do pensamento alemão. Então foi uma experiência bem séria para ele.
Os escritos de Lutero causam celeuma na igreja, são escritos contra as penitências, tem as 95 teses expostas na porta da Catedral de Wittemburgo, e Lutero então é chamado para se apresentar diante dos representantes do Papa. Ali então começa, digamos assim, um grande choque de mentalidade entre o Papa e seus representantes e Lutero. Lutero achou que iria para debater suas ideias. Lutero, a gente vai ver depois que ele é o homem da palavra, no sentido de que ele acreditava que tudo deveria ser passado pelo crivo da escritura. E quando chega lá, ele se é colocado diante dos livros dele e apenas é dito para ele que ele deveria negar aquilo para o bem da alma e entende-se também do corpo, né? Lutero fica meio que surpreso, se a gente fosse usar uma palavra moderna, não funcionaria chocado, mas pensa em chocado no sentido anterior, que ninguém quer debater com ele, querem apenas que ele se arrependa, assine um documento e renegue o que ele escreveu. Ele recusa isso e digamos que aí entra realmente a reforma protestante com a frase de Lutero: nisso eu fico, nisso eu permaneço, né? Ainda precisa vir de Deus e dizer a minha consciência, mas a minha consciência está cativa a isso. Por que Lutero entra nessa discussão? Podem considerar que ele era muito turrão? Sim, ele era, mas a questão é que ele gostava do debate. Há um livro inteiro chamado Conversas à Mesa com Lutero. E ele gostava muito de construir conhecimento. Ele se sentiu absolutamente traído pela igreja quando a igreja diz para ele que ele pode ser considerado ainda, manter todos os seus benefícios, contanto que renegue tudo. E ninguém pergunta para ele por que ele escreveu tudo aquilo. Nesse ponto, essa reação o deixa muito preocupado com certos elementos que, por vezes, acontecerão de novo dentro da reforma, que é o uso da espada. Ele fica com medo da espada ser utilizada pela Igreja Católica contra ele. Ele fica com medo dos príncipes protestantes utilizarem a espada para mudarem a missa. E ele entende que primeiro tem que haver uma mudança interior com relação a uma mudança exterior. Claro que, e aqui não é o lugar de nós comentarmos, ele vai defender o uso da espada em diversas situações. E depois vai se arrepender, por exemplo, na questão da revolta dos camponeses. Foi um preço muito alto que ele pagou. Foram 3 anos de depressão por conta que ele viu que a reforma protestante estava em perigo e autorizou o uso da força contra os reformadores radicais, ou podemos chamar de místicos entusiastas que haviam entre os camponeses. E Lutero, então, para nosso momento aqui, ele se torna importante porque ele trabalha com uma coisa chamada reforma litúrgica. Então ele está com muita dificuldade em uma construção que surgiu no meio da missa, que é a construção de que o sacerdote havia desenvolvido uma visão de que o sacerdote tinha um poder maior do que até mesmo da Virgem, porque diante da mão do sacerdote consagrado, o pão e o vinho se tornavam corpo e sangue de Cristo. Tanto que as palavras da consagração eram ditas em voz baixa e não poderiam ser ensinadas aos leigos para que os leigos não produzissem o corpo e sangue de Cristo em casa. Observem a visão que tinha. Lutero, então, se levanta contra isso com a ideia que a gente vai ver mais na frente do sacerdócio universal de todos os crentes. Lutero se recusa a entender a missa como um sacrifício cruento, toda vez que o sacerdote faz isso, mas muito mais a missa é um testamento, é o anúncio da morte e da ressurreição de Cristo para que o homem seja salvo. E especialmente Lutero se levanta contra a missa privada, uma missa para ricos, na qual a participação do povo não é requerida. Em vários lugares havia missas onde apenas era feita pela alma de alguém, onde só estava o padre e o altar. E Lutero, sim, mas qual é o efeito dessa missa? Se a missa é a proclamação de Cristo para os vivos, onde estão os vivos nessa missa? Uma missa para mortos? Então começam grandes dificuldades nele com relação a isso, e isso vai influenciar muito a questão do culto da missa protestante. Enquanto músico, Lutero era relativamente habilidoso e humilde, porque chamou pessoas com muito mais habilidade do que ele para o ajudarem a compor.
os hinos luteranos, escreveu motetos, desenvolveu toda a missa germânica, que é o primeiro formato de missa em que havia latim, mas também havia cânticos congregacionais em alemão. E Lutero hoje tem mais ou menos de 44 a 46 peças reconhecidas com o nome dele, sendo, claro, a mais conhecida Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. A influência de Lutero, primeiro já comentei, ele foi o mais produtivo e mais comentado autor do século XVI. A produção de Lutero é colossal, imensa. E Lutero, ao fazer mudanças na liturgia, ele abriu caminho para as mudanças mais radicais de Calvino, de Zwinglio e especialmente dos puritanos. Tá? Até pouco tempo, os luteranos ainda usavam os parâmetros do Lutero em vários pontos e depois começaram a reestudar no período entre guerras esses parâmetros que estão num livro chamado Missale Romanum, de 1570. Então podemos dizer que a influência de Lutero vai até o século XX, inclusive alguns jesuítas escreveram doutorados sobre os pontos positivos da mudança da missa de Lutero, que depois foram até abordados pelo Concílio Vaticano II. Agora, um ponto da influência de Lutero foi uma luta perpétua dele, foi a diferença entre a música especulativa, ou seja, uma música para o deleite, para efeitos, e para uma música mais prática, uma música que agisse com relação a ser um envelope correto para a letra. Tá? E quais são, Maltos, os temas básicos da vida de Lutero? Primeiro, justificação pela graça mediante a fé, que algumas pessoas chamam erradamente, você deve ter aprendido no seu livro de história como justificação pela fé. Não, justificação pela graça mediante a fé, onde você não carrega suas boas obras para ser apresentadas diante de Deus. Você carrega o seu pecado para ser apresentado diante de Deus. Outra influência de Lutero é a aceitação da música como parte inerente da humanidade, e da humanidade que se conecta com Deus na divindade, ou seja, negar a música é negar a nossa humanidade, é nos tornar menores do que humanos. Uma outra coisa é que Lutero, embora gostasse da simplicidade, observa o elemento já duplo aí, embora ele gostasse da simplicidade, ele tinha uma característica muito interessante, que ele gostava de coisas mais trabalhadas, embora ele negasse o preciosismo. Ele gostava da multiplicidade de vozes, o que a gente chama de hoje de polifonia. Em outras palavras, para ele a polifonia funcionava como uma representação da harmonia do universo, que ele encontrava em Pitágoras e nas diferentes conversações dele com outras frentes da Reforma. E o sacerdócio universal dos crentes, em que todo crente tinha sim a liberdade de ir a Deus, isso ele fala desde as 95 teses, sem a anuência de um padre, de um bispo, de um papa, mas que Deus está disponível a todo aquele que levantar a voz e invocá-lo. Então, a coisa que conhecemos na Escritura com o texto de buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Para encerrar o nosso vídeo, o que nós podemos hoje aprender com Lutero? Primeira coisa, uma teologia da beleza. Lutero não tinha dificuldades com a beleza. Lutero não negava que Deus havia dado a beleza para o nosso deleite. Consequentemente, a música ela tinha uma função que Lutero dizia de função retórica, ou seja, de delectare, de deleitar, uma coisa que o próprio Santo Agostinho tirava de que a mensagem deveria delectare, tanto quanto instruir. E essa mensagem, para Lutero, ela era relacionada também à música. A música deveria, do mesmo jeito que a boa expressão na mensagem, do mesmo jeito que a retórica deveria mover as vontades humanas para o ensino, a música também deveria caber na letra para, podemos dizer assim, empurrar a letra aos nossos corações melhor. Uma outra coisa que podemos aprender com Lutero é que o homem é criado por formar palavras, é criador por formar palavras. É onde o homem e Deus
se encontram, e observam os ecos, né, heideggerianos nisso. Ou seja, o homem é criador porque forma palavras, e essas palavras têm uma função, então, de tornar o homem um orador. Ou seja, o homem tem discurso, o homem tem voz, fala e possibilidade de atuar através da fala, como Deus criou todas as coisas através da sua própria voz. E isso então traz a ideia do Lutero combativo, do Lutero político, do Lutero que entende que não existe discurso de Deus que não haja uma resposta. Em outras palavras, se a igreja tem um discurso, esse discurso também é social. Esse discurso também tem ação política, esse discurso também fala aos poderosos, esse discurso também tem que tem um resultado na vida prática. Como eu já disse, nisso então, para isso a música deve servir à letra. Tá? E a música nesse momento pode ser considerada também proclamação, é uma música enquanto proclamação. Podemos aprender também a sermos contra o preciosismo, quando a música se torna um fim em si mesma. Hoje nós temos uma música no meio evangélico extremamente melancólica, de efeito fácil, pop, feita para o consumo e para o descarte. E essa música então ela sofre de excesso de arranjos, de preciosismo, de vozes extremamente difíceis de serem cantadas. Isso já tinha na Idade Média. E Lutero se antepõe a isso com a música congregacional. Porque a música congregacional ela tem uma função: promover a fé e o amor entre os membros da igreja. Os membros da igreja precisam ser sacerdotes de Cristo uns para os outros também. E esse sacerdócio ocorre quando a fé e o amor são promovidas entre os membros da igreja. Então, outra coisa que devemos aprender é aquilo que eu já comentei, que é a polifonia enquanto teologia, ou seja, a harmonia dessas vozes. Essas diferentes vozes são harmônicas. O humano acima do artístico. Lutero reclamava muito de compositores que faziam coisas tão difíceis que ficava impossível o homem comum cantar. E ele dizia, olha, ele é muito artístico, porém pouco humano. E duas coisas para a gente finalizar o nosso vídeo. Uma, só existe um culto. Do mesmo jeito que Lutero pensava que só existe uma missa. No fim da Idade Média havia missa para tudo quanto é tipo, com várias adições à missa. Infelizmente, sofremos a mesma coisa. Tá? Missa de escoteiro, culto do escoteiro, culto do pai, culto da mãe. Nada disso é culto. Culto é só um. Tá? Eu soube outro dia de um culto pet. Embora, observe a situação, a polifonia diga que nós temos que adaptar o culto ao público, na forma de dizê-lo, esse culto não muda. Não há elementos no culto jovem que precisem ser diferentes dos elementos no culto adulto. Ou não há elementos no culto infantil. Existe música, existe leitura da escritura, tá? A Eucaristia, a ceia do Senhor. Então, não se devem criar adições ou adendos. O culto é um. A formatação, a forma do culto que glorifica a Deus é uma só. E uma última coisa para nós que somos pós-modernos e isso é tão difícil é amar a história. Lutero não quebrou a missa. Lutero não começou do zero e construiu um outro tipo de coisa que nem Zwingli. Lutero pegou aquilo que já tinha, que Hildegard de Bingen já tinha feito, que Adam de la Halle já tinha feito, desde Santo Agostinho, desde Pitágoras, tudo aquilo que era pensado, e a única coisa que ele fez foi trazer de volta ao centro, procurando tirar os excessos progressivamente, e isso com muito cuidado. Quando Lutero tira o latim, muitas pessoas sentem falta. Então ele deixa ainda o latim e vai mudando de pouco. Por quê? Porque ele entendia o humano, o desejo do costume, mas ao mesmo tempo ele entendia que essas pessoas estavam cantando por tradição e não porque elas entendessem a letra ou porque a letra estivesse fazendo algum efeito na vida delas. Mesmo assim, isso não o impedia de ser absolutamente caridoso com as pessoas que estavam indo lá para assistir à missa daquela época.
Bem, gente, esse é mais um vídeo nosso e eu espero que nosso querido Lutero tenha abarcado algumas ideias boas aí pra gente. Seja um apoiador do nosso projeto, veja os nossos vídeos, tá? Comente aí sobre mais o que eu poderia falar. Vamos sempre produzir alguma coisa até chegarmos no século XX. Que Deus nos abençoe. Um abração para você. Fica na paz.